Viva! O meu nome é Vítor Andrade André e esta é a Voz da Academia, programa de comentário e debate sobre temas de juventude e ensino superior. Hoje estamos aqui em mais um episódio especial, contamos com 4 presidentes, um painel de excelência. Mais uma vez tivemos a sorte de conseguir reunir aqui várias lideranças da nossa juventude portuguesa e passo a apresentar. Por um lado temos a Maria Fontão, Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Temos também o Diogo Machado, Presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. O Rui Moraes, Presidente da Federação Nacional do Ensino Superior Particular e Cooperativo. E a Ana Beatriz Calado, Presidente da Associação Académica da Universidade de Évora. Hoje o nosso programa tem questões muito simples e até bastante gerais. Serve para fazer o balanço do ano que terminou há praticamente uma semana, que foi um ano muito rico em acontecimentos, e também alguns prognósticos, algumas previsões do ano que está agora a entrar. E, portanto, para iniciarmos aqui a primeira ronda de 3 minutos, começo pela Maria Fontão. Maria, Ana Beatriz, Rui e Diogo, muito bem-vindos mais uma vez. Maria, quais é que são os teus destaques de 2025? Pronto, acho que transversalmente, se calhar é uma coisa que todos identificamos, acho que foi um ano em que houve uma instabilidade política muito significativa, também uma série de atos eleitorais que eu acredito que tenham transversalmente dificultado a nossa ação. Se estivermos a falar de estruturas mais locais, como é o caso da UE, pronto, estamos a falar de um contexto político muito concreto, nomeadamente no contexto das eleições autárquicas, mas também a nível nacional, naturalmente, com eleições presidenciais que se estão a aproximar, também com as eleições legislativas, e portanto foi um contexto que dificultou ainda de forma significativa os nossos trabalhos, nomeadamente construir propostas e dar-lhes seguimento. Ainda assim, foram possíveis alguns avanços. O sistema de ação social, por exemplo, é um exemplo disso. Depois também, certamente, as restantes estruturas terão mais conhecimento de causa para falar sobre esse tema. Particularmente no nosso caso, no caso da saúde, também houve alguns avanços que achamos muito interessantes. Por exemplo, o Estatuto de Estudante de Saúde, que permite que estudantes de medicina e estudantes de enfermagem tenham deveres e direitos contemplados legalmente, o que naturalmente lhes dá, por um lado, responsabilidades, mas também, por outro lado, direitos precisamente que neste momento não são assegurados. Depois, a própria criação das OLS universitárias, que também está neste momento prevista pelo governo e que eventualmente será executada ao longo deste ano. Também já temos uma série de recomendações, já temos uma série de estruturas, e isto também, na nossa perspectiva, é muito importante, quer pela expansão de escolas médicas que tem vindo a acontecer e também pela consequente interface que pode acontecer entre o ensino e entre os hospitais, entre a sociedade, entre os centros de investigação. Portanto, parece-nos que também numa perspectiva de coesão territorial isto pode ser verdadeiramente importante. Pronto, ainda assim, lá está, também termino se calhar esta minha primeira intervenção como iniciei. Acho que temos uma grande instabilidade também, principalmente no caso da ANEM, nos dois setores com os quais nós trabalhamos, na saúde e na educação, que trouxeram aqui algumas condicionantes. Isto naturalmente não nos impediu de fazermos as nossas propostas. Acho é que depois fica um bocadinho difícil, depois nestas interfaces, nestas trocas de legislaturas mais curtas, que seja dado seguimento às coisas, até porque as prioridades acabam por ser muito voláteis, mas não obstante, o balanço que nós fazemos globalmente acaba por ser positivo, até porque algumas das nossas reivindicações já de longo prazo começaram a ser executadas, e portanto parece-nos que isso nos traz também alguma esperança para 2026. Muito bem, obrigado Maria. Diogo, o que é que achaste deste ano? Antes de mais, boa noite. Aproveitar para desejar um bom ano, cumprimentar os meus colegas de painel. Eu defino este ano, ou seja, o ano 2025, na parte, quando olhamos para o ensino superior, com uma palavra, que é ambivalente. E, portanto, ambivalente porquê? Porque vimos, e apesar da instabilidade política que existiu logo no início do ano, e portanto eu até recordo-me na altura que era candidato à FNAESP, e antes de iniciar o meu mandato, foi na altura que caiu o governo, portanto antes do processo eleitoral das legislativas. Portanto, foi um momento de instabilidade política, contudo, e após ter-se mantido praticamente tudo igual, este Ministro da Educação foi um ministro reformista, e nós temos visto isso. Portanto, tem existido uma reforma do RGES, como a Maria disse também bem, a reforma da ação social, portanto, a carreira docente,
Portanto, houve algumas reformas e nós no movimento estudantil já reportávamos há algum tempo que era urgente que elas existissem. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é positivo terem havido essas reformas. Contudo, acho que é necessário também, e pronto, daqui do outro lado, a palavra do ambivalente, é que apesar de terem havido estas reformas todas, e portanto ainda existirem estas reformas, nós pelo menos enquanto FNESP não vemos todas com bons olhos, ou seja, no sentido, o setor podia ter sido mais ouvido, e portanto várias vezes nós também denunciámos isso mesmo, é que o setor podia ter sido mais ouvido, particularmente o movimento estudantil, e também devia ter tido mais em conta as propostas também que existem. Portanto, nós hoje, mesmo a proposta de RGES, podia ter havido uma maior auscultação deste documento, a questão da ação social, mesmo esta reforma ainda nos levanta algumas dúvidas, e portanto é assim que eu defino este ano, mas apesar de tudo, acho que é importante que estas reformas de facto avancem para a frente, e portanto, que de facto o ensino superior tenha agora cada vez mais a capacidade de dar resposta às necessidades dos estudantes. Muito bem, Diogo, cumpriste aqui com muita precisão o teu tempo. Passo agora à Ana Beatriz. O que é que aí de Évora vos pareceu 2025? Portanto, boa noite a todos. Cumprimentar, obviamente, os meus colegas de painel, que infelizmente ainda não os vi neste novo ano. Agradecer-te, obviamente, Vítor, primeiro por estares a desenvolver este projeto, que eu acho que é muito pertinente, e obviamente agradecer também o convite que fizeste para que eu esteja presente e que os meus colegas também estejam presentes. 2025 acho que foi um ano um bocadinho pegando também aqui no que a Maria e que o Diogo já disseram, que acredito que depois o Rui também vai acrescentar à conversa. Acho que foi um ano assim um bocadinho agridoce, porque acho que nós tivemos boas notícias e também tivemos más. Obviamente que foi um ano politicamente muito instável, e principalmente aqui a nível do ensino superior, porque se calhar se o governo não tivesse caído nós já tínhamos até avançado com o RGES, e a verdade é que ele não pôde avançar porque depois o governo caiu, porque estava tudo pronto para ele avançar. Mas acho que também temos algumas coisas positivas nesta ótica. Acho que finalmente falámos sobre RGES e tivemos várias reuniões com o Ministro, e agora mais recentemente com a Secretária de Estado do Ensino Superior, e acho que por aí acho que é muito importante, e acho que também mostrou que a nossa opinião também tinha e tem que ser ouvida, e acho que de alguma forma também aliás, inclusivamente eu já disse isto ao Ministro, que acho que o facto de nós termos sido ouvidos e tantas vezes, acho que também é um marco diferenciador daquilo que tem sido os nossos anos passados, porque a verdade é que nós vamos falar com pessoas que tiveram cá antes de nós e se calhar tiveram por ano uma reunião com o Ministro, e nós já tivemos várias reuniões, inclusive para falar do RGES, para falar da parte da ação social, e eu acho que isso é importante porque ele revê em nós também algum poder de palavra e algum poder e encaixe de decisão, e acho que ele nos tem ouvido. Depois, se ele faz à letra aquilo que nós dizemos, aí já podemos ter outra conversa, mas obviamente também são os vários intervenientes e obviamente cada um vai sempre puxar por aquilo que defende, não é? Obviamente que nós somos estudantes e defendemos o papel do estudante e aquilo que o estudante tem que ter de poder, obviamente que o reitor vai puxar a brasa, entre aspas, à sua sardinha, e por aí é por aí que nós conseguimos concluir que há coisas que ele nos ouve, há outras que se calhar não tanto devido a outras opiniões, mas acho que isso faz parte e é por isso que também vivemos numa democracia, que acho que é o principal. E, portanto, acho que nesta ótica de ensino superior, pelo menos em relação ao RGES, que era uma luta que nós já vínhamos há muito tempo a fazer disso a nossa bandeira, acho que por um lado ainda bem que aconteceu e espero que continue e que vá parar a um bom porto. Depois, obviamente que continua a haver um assunto que eu acho que é muito pertinente e a nós em Évora nos massacra muito, não só aqui, eu sei que em todo o país, mas a nós principalmente, que é a parte do alojamento estudantil. Continuamos a não ter camas suficientes para os nossos estudantes. Nós só temos 525 camas em Évora, são os 10 mil estudantes e, por exemplo, nós vamos a Beja, ao Politécnico de Beja, eles têm muito mais camas que nós. Ou seja, há aqui um rácio que não está bem feito. Obviamente que isto também tem culpa da universidade, se calhar não se candidatou a residências quando se devia candidatar, mas obviamente que as camas no país todo e no seu global, e acho que é também por aí que nós também temos lutado todos em conjunto, e acho que é muito importante este nosso alinhamento entre os assuntos, porque
que também, se formos mais, obviamente que acho que os assuntos têm muito mais força e têm muito mais probabilidade de serem resolvidos, e acho que o alojamento estudantil não é um bom contexto. Desculpem. Já vai surgir uma Desculpem. outra ronda em que poderás desenvolver a ideia, Combinado. mas aqui para controlarmos um bocadinho os tempos, passo agora a palavra ao Rui. O último desta ronda, mas não o último em qualidade. Muito obrigado, Vítor. Eu quero começar desde já por desejar-vos um feliz 2026, naturalmente. Cumprimento e agradeço naturalmente o convite da Voz da Academia. Eu acho que isto é um projeto, de facto, e subscrevo as palavras da Ana Beatriz, é um projeto interessantíssimo, onde coloca também realidades distintas. Apesar de sermos todos dirigentes associativos, temos uma visão também ela distinta sobre os nossos diferentes setores. Ora, eu se calhar faço aqui um balanço entre, portanto, o Diogo e a Ana Beatriz, e depois também sigo aqui um bocadinho a Maria Fontão, que acaba por falar mais na ANEM na conclusão da sua intervenção. Ora, de facto, 2025 foi um ano marcado por uma profunda incerteza, quer dizer, a instabilidade política não apoiou. Tivemos aqui, naturalmente, e a Maria Fontão também falava sobre as eleições autárquicas. No caso, penso que o Diogo Machado também passa, portanto, também é algo que nos tange na nossa atividade, quer dizer, nós temos as realidades locais dos nossos associados que também temos que responder, e nós no ensino, na FNESP, de acordo com o ensino superior particular e cooperativo, onde temos instituições, tendemos também a ir lá resolver problemas juntamente do próprio poder local, e portanto, quando falamos de uma federação nacional, nós somos naturalmente um conjunto, mas também tem as suas frações internas, porque a realidade, por exemplo, em Braga é completamente distinta de uma realidade em Santarém, ou em Lisboa, no Porto, ou em Coimbra, onde eu sou distrito, portanto sou lusanense. Portanto, o facto da instabilidade política que vivemos, lá está, a FNESP-C não apanhou o início dessa instabilidade, mas apanhámos os exercícios, as conclusões finais, as considerações finais, que naturalmente atrasaram aquele que seria o processo, se calhar, que nós mais expectaríamos para iniciar as nossas funções enquanto federação, que regressou passados 5 anos de atividade. Agora, o balanço que faço, e é aqui que eu acompanho a Maria Fontão, que inicio com a instabilidade política, mas acabo a falar sobre a minha federação, o balanço que faço é naturalmente muito positivo, quer dizer, iniciámos ou melhor, retomamos funções de uma federação que estava inativa há 5 anos, uma federação que não vem segregar, mas vem acrescentar àquela que é a realidade na representação estudantil por um fator específico. Não há nenhuma federação no país que consiga representar com justa causa o ensino superior particular e cooperativo, como a própria FNESP-C, por um fator, porque nós temos justa causa naquilo que nós falamos, conhecemos realmente a realidade que os nossos estudantes vivenciam nas diferentes instituições, e lá está, e portanto tivemos lutas distintas, como a ação social naturalmente, o regime fiscal, a diferença entre instituições para instituições, mas também aqui um estigma associado às diferentes instituições e ao próprio caráter das próprias instituições, e por exemplo desmascarar alguns estereótipos quanto, por exemplo, à qualidade e à avaliação, e portanto eu faço um balanço muito positivo deste mandato, que está para terminar agora no fim deste primeiro trimestre, e portanto, se calhar seria esta a minha primeira intervenção. Muito obrigado, Rui. Desde já agradecer também as vossas palavras, e houve aqui uma nota que eu destaco, que também demonstra um pouco a importância de nós conversarmos mais vezes e também de às vezes essas informações virem para o público. Foi aquilo que a Ana Beatriz disse relativamente ao ministro, que por vezes passa-se uma imagem de que se calhar não ouve as pessoas ou toma as decisões sozinho, mas ela veio aqui desmistificar um pouco e dar essa nota de que até tem havido diversas reuniões. Portanto, às vezes é importante nós também percebermos o que realmente se passa e não apenas o diz que disse ou a percepção. Mas vamos agora aqui à segunda ronda, que ainda tem a ver com este tema, que é uma ronda de resposta, de complemento àquilo que já disseram, e eu não resisto a puxar-vos um pouco, até porque eu sei que todos vocês têm algum tipo de ligação, à questão da coesão territorial e daquilo que foi ou não feito pelo interior do país em 2025. E, portanto, voltamos aqui a começar pela Maria. Não precisam de abordar este tópico, mas se tiverem interesse, também é um desafio que eu vos deixo. Maria, força.
Obrigada. Pronto, acho que o tópico da coesão territorial é muito complexo, é sempre assim que eu gosto de pegar nele. Nós, nas associações e nas federações, acabamos sempre por pegar nele um bocadinho na nossa perspectiva, mas a verdade, na nossa perspectiva, entenda-se, no caso da ANEM, se calhar mais na perspectiva da saúde, também na perspectiva da educação, no caso também das restantes estruturas e também da nossa, mas a verdade é que são perspectivas que são muito indissociáveis dos problemas que são mais estruturais destas regiões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando falamos de, por exemplo, problemas de mobilidade, que são um dos principais problemas que afetam as regiões do interior, não podemos depois dissociar isso de tudo o resto. Portanto, até podemos, se calhar, conseguir trabalhar numas vertentes, mas estando outras, se calhar, mais subtrabalhadas, é natural que os problemas continuem a existir. Acho que numa perspectiva de coesão territorial, acho que o balanço que faço não é propriamente de melhoria, porque sinto que continuamos a ter as mesmas assimetrias e temos também estudos recentes que mostram que as assimetrias regionais em Portugal se perpetuam e se têm perpetuado, e lá está, novamente, isto é um problema que é altamente multifatorial, envolve um trabalho que, pronto, existe um ministério que tem a pasta da coesão territorial, naturalmente, mas é um trabalho que não pode ser feito isoladamente por esse ministério, porque toca inerentemente em todas as pastas ministeriais que temos disponíveis. Pronto, acho que efetivamente há alguns pontos que são fulcrais. Primeiro, como é que podemos fixar profissionais nestas regiões? É um tema que, em termos de múltiplas perspectivas, pode ser abordado. O movimento estudantil tem feito isto recorrentemente ao longo dos últimos anos e, portanto, a empregabilidade nestas regiões e os mecanismos de fixação são muito importantes. Estamos a falar de fixação ou de atratividade em termos, por exemplo, salariais, mas também em termos anexos, digamos assim, até podemos ter salários que podem ser mais atrativos, mas se todas as restantes questões, nomeadamente da acessibilidade, disponibilidade de serviços, mantiverem uma lógica de centralismo, que é aquilo que observamos neste momento, continuam a ser regiões que são muito pouco atrativas. E estamos a falar de um ciclo que depois também acaba por se perpetuar, são pessoas que por estarem mais isoladas são também tendencialmente, e naturalmente falo disto numa ótica de estatísticas, são pessoas que tendencialmente vivem em situações socioeconómicas mais desfavorecidas, o que depois também perpetua este ciclo. Pessoas que vivem em situações mais desfavorecidas acabam por ter também menos condições para prosperar. Portanto, diria que o balanço globalmente é negativo e tem que ser uma área de foco. Muito obrigado, Maria. Diogo, o que é que queres complementar? Eu aqui acho que há certas vezes até deve ser acusado de falar tanto neste tema da coesão territorial, mas por acaso é algo que nos aflige imenso e, portanto, o Rui também estava a dizer e bem, nós sendo uma federação nacional, portanto, temos a realidade de diversas regiões e acho que isso é de facto a maior valência que as nossas estruturas têm. É de facto esse conhecimento da região do norte, do centro, do interior, do litoral. Em qualquer sítio, as dificuldades e as realidades são diferentes e, portanto, acho que é a maior valência que as nossas estruturas têm. E também falei ainda há pouco, mas este ano, e como todos nós sabemos, houve de facto uma redução do número de candidatos e colocados no ensino superior. Naturalmente, acho que isso é um dos problemas que nós tivemos este ano, em 2025, no ensino superior, e que afeta diretamente também quando nós falamos de coesão territorial e, portanto, a desertificação das regiões. Nós, atualmente, e eu tenho falado várias vezes sobre estes dados, nós nos institutos politécnicos temos taxa de ocupação inferior a 60%. Portanto, temos 3, 4 politécnicos com taxas a rondar os cerca de 30% de ocupação. Portanto, isso é extremamente preocupante. Nós temos regiões, hoje em dia, que cada vez menos têm menos estudantes, têm menos capacidade de atrair estudantes e, portanto, cada vez mais é necessário. E, portanto, isto também naturalmente não cabe só ao ensino superior. Portanto, eu acho que o ensino superior não vai resolver todos os problemas da coesão territorial. Isto é natural. Portanto, por isso é que existe também uma parte própria para esta matéria no governo. Mas, de facto, é extremamente preocupante quando nós falamos de coesão territorial neste momento. Portanto, mesmo uma nova proposta de ação social, levantando algumas dúvidas sobre isto. Portanto, nós ajustarmos os custos reais às necessidades do estudante e estes custos reais à região, podem, no fundo, isto é outra machadada que pode comprometer quando nós falamos de coesão territorial e quando nós falamos da capacidade dessas instituições atraírem estes estudantes para estas regiões. Portanto, o que cabe ao país fazer, portanto, não só na matéria de ensino superior, mas em todas as outras, é
criar e garantir. Portanto, acho que o papel autárquico aqui também tem um problema, tem uma força muito grande de existir e de se criar a capacidade para que estas regiões sejam cada vez mais atrativas, não só para se estudar, mas para se viver. Portanto, acho que esse é o principal objetivo que o país tem que ter na matéria de coesão territorial. Muito bem. Ana Beatriz. Eu vou tentar ser rápida, que é para não exceder o tempo como fiz na primeira ronda. Só em relação a este tema, também é um tema muito querido meu, gosto muito de coesão territorial, também se calhar por ser da académica da Universidade de Évora, por si só já é uma universidade do interior. Eu acho que o nosso país vive a duas velocidades, uma no litoral e uma no interior do país. E acho que, obviamente, que nós, para contrariarmos isto, acho que não chega o ensino superior a estar envolvido, tal e qual como o Diogo estava a dizer. O ensino superior é só mais uma coisa que pode proporcionar o desenvolvimento destes territórios, mas acho que os próprios portugueses, no seu todo, têm que olhar para o interior do país também como uma potencial localidade para o país se desenvolver, porque muitas vezes nós achamos, ou nós acreditamos, a maior parte de nós, é que em Lisboa é que é bom, ou no Porto é que é bom, ou em Coimbra é que é bom, e a realidade é, se nós criarmos realmente emprego, e que, como a Maria estava a dizer, que acompanhe também, ou seja, que haja emprego, que haja habitação, que haja mobilidade, que haja estes fatores todos que se colocam em rede, não só, obviamente, no interior do país se vai desenvolver, mas acredito também que nós próprios, no seu todo, também temos que acreditar que o interior do país se pode desenvolver. Por exemplo, o caso de Évora é do interior do país, estamos no Alentejo, que é a zona mais pobre do país, mas nós estamos a 1 hora de Évora. 1 hora de Évora, desculpa, 1 hora de Lisboa, e se calhar nós só temos é que proporcionar, e não quero falar só de Évora, porque acho que o interior do país são muitas outras cidades e vilas e aldeias, mas neste caso também é a realidade que eu conheço melhor, mas a verdade é que se nós criarmos todo um conjunto de infraestruturas que acompanhem este desenvolvimento, acredito que o interior do país também se possa desenvolver, tal e qual como o litoral do país se pode desenvolver. E, portanto, acho que nós todos temos que acreditar que o interior do país também tem potencial para que o interior do país também cresça, e acho que parte um bocadinho por aí. Excelente. Rui. Ora, este é um tema muito querido para mim, não só enquanto Presidente da FNESP-C, porque naturalmente tenho diferentes associados nas diferentes localidades do interior do país, mas eu próprio também sou do interior, portanto eu sou residente, nasci e cresci na Lousã, uma terra do interior no distrito de Coimbra, e portanto a realidade é que eu vejo as oportunidades passarem há 22 anos. Esta é uma realidade que se vivencia no interior, e portanto naturalmente a Beatriz falava há pouco e o país vive em duas velocidades, e de facto é uma realidade que nós temos hoje, mas é uma realidade que não deveria ser por um fator. O interior do país representa 70% do território nacional. Qual é que é o problema? O grande problema do interior é que representa apenas 20% da população. A realidade é, nós temos que reivindicar, junto dos nossos autárquicos do poder local também, esta atratividade para o interior. Portanto, quando nós falamos em soluções, o código postal destas soluções não pode ser sempre centralizado entre Lisboa e Porto. Nós temos diferentes territórios no interior do país que têm imensa potencialidade. Qual é que é o problema? Continuamos a centralizar. Nós falamos imenso de centralização de competências, e para nós falarmos da coesão territorial temos também obrigatoriamente falar de centralizar competências, mas a realidade é, quem vai para Lisboa com o objetivo de descentralizar competências, chega a Lisboa e não quer centralizá-las efetivamente. Isto acontece na saúde, isto acontece na educação, isto acontece nos diferentes organogramas do país, mas a realidade é só uma. Nós continuamos a falar, mas executar muito pouco para o interior. A educação apoia e, portanto, seria, portanto, mais um benefício para o interior. De facto, sim. De facto, sim, aliás, e atrai também para o interior do país jovens que, por condições financeiras, por exemplo, entendem ou são obrigados a estudar no interior, mas lá está, nós temos é que fomentar esta vinda para o interior, mas também num quesito diferente, que é, nós não devemos fomentar a vinda dos jovens para o interior durante 3 anos ou 4 anos, enquanto estão no seu percurso académico, mas também tornar o interior atrativo para que cá, portanto, realizem os seus estudos, mas também cá no interior queiram se fixar. Agora, se a educação é a peça crucial para este desenvolvimento, não é. Mas lá está, ajuda, colabora. Mas
lá está, voltamos a falar aqui de um ponto importante, que é a atratividade do ensino superior, e eu ainda há dias falava sobre isto, a própria competitividade. Nós no interior temos realidades muito distintas, e o Diogo falava disso também, que poderemos, portanto, agregar valor a essas mesmas diferenças. A diferença está na forma como nós aplicamos as políticas hoje. Portanto, nós não podemos falar de coesão territorial sem falar obrigatoriamente de centralização de competências e aplicar recursos que muitas vezes são enviados ou são aplicados em Lisboa e no Porto, quando poderiam ser facilmente aplicados e às vezes até com uma redução de despesa no próprio interior. Acho que o que nos falta mais é pensar menos na ideia magnânima de descentralizar e começar realmente a aplicar e a ver o interior como uma centralidade, porque de facto o interior pode e deve ser uma centralidade do país. Muito bem, Rui, obrigado. Passamos agora para o nosso segundo tema, que é no fundo falar do ano em que já entramos, um ano que, enfim, começou logo com alguma preocupação, naturalmente. Diogo, nesta ronda começamos por ti. Quais é que são aqui as tuas previsões e, de alguma forma, as tuas expectativas também para este ano 2026? Não os desejos, porque isso é na rubrica final, não se esqueçam. Claro. Eu acho, e também entrando aqui em concordância com o que disse também na minha primeira intervenção, portanto, nós de facto temos um ministro e um ministério que têm feito várias reformas. Eu acho que essas reformas vão continuar a acontecer e, portanto, acho que o ensino superior ainda tem outras reformas que são urgentes e que são necessárias. Nomeadamente, eu considero o financiamento do ensino superior. Acho que até esta reforma havia de ser acompanhada da revisão do RGES. Portanto, isto havia de estar alinhada uma com a outra, assim como a carreira docente, assim como a revisão dos graus e diplomas. Portanto, acho que este ano vai ser traçado por mais reformas. Contudo, acho que também temos mais desafios. Portanto, como estava a dizer ainda há bocado, este ano o ano letivo, tivemos menos estudantes no ensino superior. Portanto, acho que supostamente vai-se alterar a fórmula do ensino superior, pelo que o ministro disse. Portanto, aguardamos que agora, no próximo ano, as instituições consigam colmatar essa falha com a nova ou a anterior fórmula de acesso. E, portanto, essa é a previsão que eu acho que faço para o próximo ano, é que, de facto, as instituições de ensino superior, para o próximo ano, tenham mais estudantes do que tiveram este ano, mas que, acima de tudo, as reformas que eu estava a falar anteriormente que estejam concluídas. Portanto, quando nós falamos de reforma do RGES, as instituições precisam dela e, portanto, estão à espera dela. Os próprios Conselhos Gerais estão à espera dessa revisão para poderem fazer uma revisão estatutária. Portanto, é urgente que essa reforma termine, portanto, que se passe ao ponto da aplicação destas reformas e que as instituições de ensino superior possam agora, no futuro, crescer e ter cada vez mais capacidade de acolher estudantes, mas também de dar mais resposta às suas necessidades. Muito bem. Ana Beatriz. Partilho um bocadinho da opinião do Diogo. Acho que neste ano de 2026 vamos ver mais reformas do ensino superior. Acredito que também hajam mais reformas, mas realmente é a área que nós estamos mais à vontade também para falar, é esta parte da educação e do ensino superior. Acredito que a Maria se calhar tem a parte mais da saúde. Eu, por exemplo, não tenho tanto essa visão, não é? Obviamente, mas acredito que será um ano de mais reformas. E que a única coisa que espero é que as reformas que nós iniciamos neste ano de 2025 realmente fiquem concluídas no ano de 2026, numa ótica de, no fundo, daquilo que o Diogo estava a dizer, que é das instituições não ficarem paradas e não ficarmos a meio gás. Acho que é importante nós começarmos realmente a desenvolver e realmente andarmos, como se costuma dizer, andar para a frente é que é caminho. E portanto acho que é muito importante para que de alguma forma não fiquemos parados no tempo e que o que eu espero também é que o que nós estamos a reformar no dia de hoje não fique depois estagnado mais 20 anos, porque acho que é muito importante nós temos estas reformas constantemente para que de alguma forma as nossas instituições não fiquem paradas no tempo, mas que comecem a olharem sobre o futuro e de como é que podem fazer as coisas diferentes. Excelente. Rui. Ora, estava aqui com alguma dificuldade em ligar o microfone, já está. Ora, eu acompanho também os meus colegas e lá está, eu falando aqui no quesito ensino superior, eu penso que de facto o RGES deverá ser um assunto prioritário agora para o ano 2026 e eu pessoalmente estou confiante que será a peça que falta para nós começarmos a pensar um bocadinho mais além. E eu, naturalmente, que neste ponto deixo também um bocadinho daquele que seria o último, que era um bocado dos desejos, que era
facto do RGES estar a avançar e, portanto, vir diferenciar aquela que é também a normativa do funcionamento das instituições de ensino superior, eu penso que venha colaborar também na forma como nós vemos o ensino superior português e ver também uma forma de como é que nós podemos colmatar algumas falhas que foram criadas, por exemplo, os ideais criados há 40 anos atrás, portanto, para o ensino superior, hoje funcionam como correntes. Douradas, mas continuam a funcionar, mas neste momento funcionam como correntes. E, portanto, de facto, a grande aqui expectativa para o ano 2026 é naturalmente o RGES, mas fazer um acompanhamento de reformas de que nós precisamos efetivamente, como o alojamento estudantil, o acesso à saúde e a saúde nos diferentes níveis e fatores. Portanto, eu penso que para o ano 2026, de facto, as reformas serão essenciais e eu penso que os estudantes devem ter esta capacidade de reivindicar também, de acompanhar, e quando se fala em reivindicar, em discutir, não é fazer uma oposição cerrada, é fazer uma oposição construtiva, portanto, uma construção daquilo que eu vou falar há pouco à base dos consensos. Portanto, estou expectável, estou confiante do ano 2026. Maria. Eu acompanho muito também a perspectiva dos restantes colegas, portanto, acho que também agora com um governo e particularmente um ministério que espalha essa prioridade, que é o Ministério Adjunto e da reforma do Estado, temos uma oportunidade verdadeiramente de reforma. Acho que estas reformas têm vindo a acontecer, pelo menos têm vindo a ser projetadas e, portanto, aquilo que observamos e aquilo que esperamos também para este ano é precisamente acompanhar estas reformas e também que venham mais reformas ainda. Portanto, temos potenciais avanços a acontecer na ação social, no Estatuto da Carreira Docente, no ensino superior, na globalidade, se falarmos no RGES. Temos também reformas na saúde, na formação médica, da sua etapa pré-graduada à sua etapa pós-graduada e também à própria profissão médica. Temos uma série de coisas que estão neste momento a ser revistas, portanto, vimos 2025 e vemos também 2026, particularmente numa perspectiva de reforma, e esperamos também que seja um ano em que também, como o Rui estava a dizer, seja um ano de concertações em que consigamos efetivamente encontrar, dentro do possível, dentro das ideologias e das posições nos espectros políticos, consensos e soluções que sejam minimamente confortáveis para todas as partes, seja na educação, seja na saúde, seja também em qualquer outro setor do país, porque a verdade é que todos eles, de uma forma ou de outra, justificam uma reforma, uns mais, outros menos, mas essencialmente vemos com esperança, acima de tudo, o ano 2026. Muito bem. Nesta primeira ronda vocês cingiram-se muito, e é natural que assim seja, à questão do ensino superior. Portanto, eu agora quero-vos puxar um pouco mais para outras questões, porque vamos para a segunda ronda de respostas e complementação, de estado do país. Já se abordou um pouco aqui as questões da saúde, por exemplo, que sabemos que tem sido aqui um grande problema ou uma grande preocupação. Temos também todo o cenário internacional, portanto, tirando-vos um pouco da vossa zona mais de conforto em ensino superior, o que é que esperam mais para 2026? Diogo? Saindo de facto aqui da nossa zona, não é? Portanto, mais a nível individual, eu acho e é visível a todos, e acho que em concordância com todos, acho que o nosso país enfrenta diversos problemas, nomeadamente na área da saúde, e acho que aí a Maria terá certamente outra palavra, mas nomeadamente na área da saúde, e temos todos os dias nas notícias se fala dos problemas da saúde. No panorama internacional temos as guerras, e portanto ainda agora iniciámos o ano com este novo escândalo com a Venezuela, e portanto temos aqui vários problemas, não só no panorama nacional, mas também internacional, que eu acho que irão criar ainda mais instabilidade, até política, este ano, no 2026. E portanto isso levanta-me a mim algum receio a nível pessoal de como é que será este ano e, portanto, como é que o nosso país se vai orientar também no nível internacional, mas também no nacional, que eu aqui vou agora focar mais na intervenção nesse sentido, não só na parte da saúde, mas como a Beatriz também estava a dizer no início da sua intervenção, é de facto no alojamento. E, portanto, nós não só olharmos para o alojamento estudantil, mas também olharmos para a habitação própria, portanto, não ssó dos jovens, mas também de outras idades. E, portanto, nós ainda hoje, já foi um problema do ano passado e acho que vai continuar a ser um problema deste ano. Portanto, é cada vez mais difícil. E, portanto, nós temos políticas neste sentido. Por acaso hoje vi até um estudo que a OCDE lançou sobre Portugal, de como é que poderiam colmatar estas falhas da habitação. E, portanto, é crucial
que Portugal, de facto, avance com estas medidas, ou portanto com algumas medidas, com uma visão própria para este problema, porque de facto nós hoje em dia temos jovens que saem do nosso país para irem trabalhar lá para fora e, portanto, não veem condições aqui no nosso país, portanto, que é crucial nós garantirmos e termos as condições para fixar cá os nossos jovens e fixar cá a nossa população e ter cá a qualidade de vida. Muito bem. Ana Beatriz. Portanto, obviamente que a nível do nosso país, os temas que hoje aqui falámos são dos meus desejos. A parte do alojamento é principalmente algo que eu tenho vindo a debater e acho que é algo que não é só a nível estudantil, mas a nível mesmo pessoal. E não falo só de jovens, falo de idosos, falo de pessoas que começaram agora a trabalhar, ou seja, acho que é algo que nós temos estagnado no nosso país há muitos anos e, portanto, acho que o alojamento e a habitação, neste caso, acho que realmente é algo que tem que ser pensado e como é que podemos realmente mudar esse paradigma. Obviamente que a nível mundial e Europa acho que temos várias frentes onde temos que olhar e a verdade é que nós, se calhar, sabemos destes casos, no fundo, que a nossa comunicação social que nos quer mostrar, o caso da Venezuela, o caso também da Rússia e da Ucrânia, mas nós sabemos, ou se calhar nem sabemos a quantidade de guerras e de situações desagradáveis, ou que nós nem sequer nem nos passa pela imaginação que estão a acontecer no mundo, porque a verdade é que há tanta coisa a acontecer que obviamente que nós não eu acho que não é nós não ligarmos, mas a verdade é há tanta informação que nós às vezes não chegamos àquilo que realmente está a acontecer no mundo e só sabemos destes casos. Obviamente que acontece muito mais do que isto que nós temos nas nossas televisões diariamente, como agora a Venezuela, mas obviamente que existe muito mais para além disto que nós vemos ou que passa nos nossos telejornais. E, portanto, acho que a maior desejo para 2026, e acho que não é só para 2026, mas é, pelo menos enquanto eu estiver viva, vai ser um dos meus desejos, que é paz no mundo. Obviamente que é algo que é muito importante. A pobreza, acho que é algo que também nos choca muito e que às vezes não temos bem noção do quão grave é, e às vezes nós queixamos de coisas que realmente, se nós olharmos para o mundo, percebemos que o nosso problema não tem nada a ver com o problema do outro e é muito pior. Portanto, acho que um bocadinho esta sensibilidade também é importante, e obviamente que passa muito por aí, e acho que é importante também, de alguma forma, nós tentarmos, nós jovens, que temos ainda, de alguma forma, esta garra de olharmos para um país diferente e também o pensarmos, e obviamente que quando nós falamos muito de ensino superior e sobre os problemas do ensino superior, obviamente nós somos jovens e acho que nós temos que olhar para um país como um todo e não só falar destes temas, mas falar como um todo, e sabemos também que provavelmente vamos ser os decisores do futuro e acho que é importante também olhar para isso nessa ótica e percebermos qual é o país que nós vamos querer daqui a 10 anos e trabalhar também nessa ótica e nesse sentido. E obviamente que das coisas que mais me preocupa, e também um bocadinho naquilo que o Diogo também estava a dizer, acho que a questão da saúde em Portugal, para mim, está assim no top 3. Acho que temos mesmo que perceber onde é que nós podemos melhorar na saúde, e perceber como é que podemos resolver este problema, porque um dia, se calhar, e infelizmente nós também estaremos no hospital e a precisar realmente de cuidados de saúde. E, portanto, faço votos de paz e de muito amor no mundo, porque acho que com isso tudo se consegue. Obrigado, mas os desejos é na ronda a seguir. Pronto, Ainda tens aqui uns minutinhos Ok, para combinado, pensar mais algumas combinado. coisas. Mas agora passa ao Rui. Rui, ainda para comentar aqui as previsões para este ano, onde já estamos. Muito bem. Olha, Vítor, eu acho que temos aqui, se calhar tu falaste também na lógica internacional, eu começo pela nacional, por lógica interna, e depois passar para as terras, quais é que são as minhas preocupações. Em primeiro lugar, a gestão, portanto, o ciclo vicioso que nós entramos das gestões temporárias. Nós em Portugal, nos últimos anos, tivemos diferentes legislaturas que depois, o país que nós temos hoje, não se pode dar ao luxo de começar de novo de 4 em 4 anos. Imaginem, de ano a ano.
nós não nos podemos dar ao luxo de o fazer. Nós não podemos hoje discutir determinadas reformas para o futuro com uma lógica fracionada. Isto aplica-se também ao ensino superior. Aliás, que eu lanço o repto, uma vez mais, de que nós hoje, mais do que nunca, temos que pensar o ensino superior como um todo, estatal, portanto, público e não estatal, particulares, cooperativas e concordatárias. Isto também para a lógica do ensino superior e também espero que esta seja uma solução que comece agora no ano 2026, que já começou no ano 2025, mas que isso comece a consolidar com mais rigor no ano 2026. Portanto, em primeiro lugar, eu destacaria esta. As gestões de curto prazo nós temos no nosso país. 4 em 4 anos já é difícil, fará de ano a ano. Em segundo lugar, a credibilidade e a confiança nas instituições. Nós hoje olhamos para as instituições do Estado de Direito e a confiança está minada. E está minada porque também, a minha opinião, naturalmente, é porque a nossa cultura política, a forma como nós fazemos política, alterou-se também. As redes sociais vieram também apoiar isso. Hoje em dia, nós olhamos para a década de 80 e nós víamos debates presidenciais, debates legislativos, com 2, 3, 4 horas em que se discutia efetivamente matéria, em que havia naturalmente conteúdo. Hoje nós temos debates curtíssimos, em que realmente aquilo que importa são os soundbites, aqueles 15 segundos para publicar no TikTok, que vão gerar aqui aquele complô, aquele loop vicioso entre aquilo que é informação e aquilo que é desinformação. E, portanto, estes seriam inicialmente os meus 2 pontos. Por um lado, a gestão curta e, por outro lado, a confiança nas instituições. Naturalmente temos os nossos diferentes setores, como a saúde, como a educação, como a segurança, que também está em voga hoje conversar e que deve ser realmente discutida sem tabus, porque a realidade é que hoje nós também temos aqui uma ou uma falta de à vontade para discutir determinados temas, e portanto este será o terceiro ponto que eu falaria, seria efetivamente a confiança de voltarmos a discutir os pontos como eles são. Em quarto lugar, por último, para 2026, a reforma talvez mais importante que nós temos na nossa geração, que é a reforma da Europa. O projeto da Europa não é o projeto para o qual foi criado, nós temos que reformar a Europa, nós não podemos continuar a discutir aquilo que tem sido a discussão, às vezes um bocadinho bacoca, baseada em ideologias ocas, que nós vemos a ser discutidas nas instituições em Bruxelas, e portanto nós temos que efetivamente dar um gás novo à Europa, uma lufada de ar fresco, e posicionar a Europa para aquilo que foi o seu projeto inicial, um projeto de futuro, de unidade, que não seja um projeto de federações entre países, não, mas uma continuação de um projeto de Estados-membros, com a construção de um mundo livre, de um mundo que lá está, que também acompanho aqui a Ana Beatriz, num projeto que olhe para a pessoa como o ser humano que é e não apenas como estatísticas, diria assim. Muito bem. Maria Fontão. Eu concordo muito com aquilo que o Rui acabou precisamente de referir da parte das políticas a longo prazo. Esta é uma reivindicação muito recorrente da ANEM na saúde, também como falaram, é particularmente útil. A verdade é que a saúde, particularmente a gestão e o financiamento em saúde, as áreas da gestão e da economia em saúde, são muito suscetíveis a ideologias e, portanto, naturalmente, quando estamos a falar de um país que vive uma instabilidade política recorrente, que vive ciclos políticos cada vez mais encurtados, vemos ideologias que mudam recorrentemente. Tivemos recentemente, por exemplo, uma reforma que criou o conceito de unidade local de saúde uniforme em todo o país, porque já existiam antes, era um conceito que era altamente discordante entre fações políticas e, portanto, esta própria transformação por si só, e posso falar de muitas outras transformações que aconteceram em saúde, são um exemplo dessa suscetibilidade. É preciso olhar para as coisas a longo prazo, verdadeiramente, e isso é, no fundo, a justificação de praticamente todos os problemas estruturais que temos no país. Problemas relacionados com a educação, problemas relacionados com a saúde, naturalmente, problemas relacionados com a habitação, e poderia enumerar qualquer outra área ministerial que também enfrenta certamente desafios estruturais associados a isto. Isto naturalmente exige muita construtividade e exige, como o Rui também referia, uma forma de fazer política significativamente diferente, uma forma de consenso, uma forma em que todas as estruturas políticas e também as não políticas são capazes de se sentar à mesa e verdadeiramente construir consensos e abdicar de algumas coisas que para si podem ser importantes, mas que se calhar podem ficar um bocadinho de lado numa forma de privilegiar o consenso. E todos estes problemas estruturais acabam por acentuar precisamente aquilo que também estavam a referir, que são as desigualdades sociais.
nós também gostamos de olhar para todas as vertentes que trabalhamos na perspectiva da desigualdade social, nomeadamente de a mitigar. A verdade é que as desigualdades sociais, como referi há pouco, são verdadeiros ciclos viciosos. Pessoas que estão em situações socioeconómicas mais desfavorecidas têm fatores de risco, por exemplo, em saúde, muito maiores, o que consequentemente reduz a probabilidade de conseguirem, por um lado, ter saúde a longo prazo, por outro lado, conseguir progredir numa perspectiva de empregabilidade, de carreira. Em última instância, se pensamos nisto numa perspectiva económica, estamos a falar de uma economia que se calhar tinha mais condições de crescimento e que não consegue, porque temos pessoas que não estão a atingir o seu potencial pleno. Portanto, acho que se calhar de uma forma mais geral e também sem me focar em áreas muito concretas, esta parte das desigualdades sociais de forma multiperspectiva é muito importante. Excelente, Maria. Agora passamos à nossa rúbrica final, que se chama Peço a Palavra, portanto, aquela frase mítica que todos os representantes conhecem. E no Peço a Palavra de hoje, aquilo que nós solicitamos aos nossos convidados é que nos digam num minuto, e eu aqui vou ter de ser muito estrito, os seus maiores desejos para este ano de 2026. E neste caso, nesta ronda, vamos começar pela Ana Beatriz Calado, Presidente da Associação Académica de Évora. Portanto, eu vou ser muito breve, porque além disso também já respondi um bocadinho na ronda anterior, portanto vou já dizer novamente, portanto, paz. Acho que combater estas desigualdades que nós a priori já identificámos aqui, que existem muitas mais, portanto, identificar, trabalhar sobre elas e que no ano de 2027, quando iniciarmos, tentarmos pelo menos uma delas esteja resolvida ou encaminhada para que isso aconteça. Muito bem. Rui. Ora, nesta consideração final, eu peço a palavra, não como Alberto Martins em 69 para fazer frente ao Estado Novo, mas peço a palavra enquanto Rui Moraes para pedir algo que talvez seja a minha maior preocupação. Falta-nos consenso até sobre aquilo que é um consenso. Portanto, esta é a realidade que nós temos hoje. Não é só em Portugal, não é só na Europa, é no mundo inteiro. Portanto, nós precisamos efetivamente estudar aquilo que é um consenso. O que é um consenso? Concordarmos sempre? Discordarmos e ok, está tudo bem porque discordamos, ou então discordamos e vai cada um para o seu lado. Não, falta-nos efetivamente uma construção daquilo que é o consenso. E, portanto, a bom rigor, a solução ou o caminho para a solução para desafios que nós hoje apontamos, baseiam-se à base disso, e a Maria Fontão falava exatamente sobre isto. Nós precisamos de consenso, nós precisamos de saber dialogar e, sobretudo, precisamos de uma capacidade de olhar para as pessoas, isto também é uma preocupação que tenho, como pessoas que são. Porque a realidade é, ao fim do dia, acabamos por fazer tudo por estatísticas e não pelas pessoas que são. E, portanto, o meu desejo para 2026, ou portanto, para os próximos anos para 2026 seria o começo da construção daquilo que é um consenso e a efetivação disto mesmo que é o consenso e da capacidade de dialogar uns com os outros. Muito bem. Maria Fontão. Eu acho que também, se calhar um bocadinho na ótica daquilo que o Rui acabou de referir, estamos plenamente alinhados nisso, seria mesmo saber construir a curto, médio e longo prazo e saber identificar quando e onde é que devemos aplicar cada um destes timings. O mote da ANEM para as últimas legislativas que aconteceram era precisamente um futuro sem pensos rápidos, é aquilo que nós sentimos que tem marcado as políticas públicas ultimamente e é aquilo que nós sentimos que deve ser invertido com todos os conceitos por detrás que isso implica, como o Rui acabou de referir, mas essencialmente é saber pensar em todos os tempos que as políticas públicas existem, saber resolver os problemas urgentes do agora, mas também saber entender que a longo prazo estes problemas não se vão resolver com medidas que agem no agora e é preciso que a política não se baseie só no imediatismo, mas que se baseie numa visão a longo prazo para o país. Muito bem. Diogo Machado. Vou ser aqui um bocado diferente, mas, ou seja, eu vou dividir isto em 3 pontos: ensino superior, país e mundo. Para o ensino superior, o que eu desejo mais para 2026, eu desejo muito mais coisas, mas um grosso é mais financiamento para o ensino superior e menos para a segurança, portanto, em contrário do que aconteceu. Para o país, mais condições para a fixação dos nossos jovens, portanto, de facto, como eu estava a dizer ainda há bocado, para conseguirmos que menos jovens imigram e que saiam do nosso país, e para o mundo, como também já disseram, mais paz, mais cooperação, mais diálogo, mais consenso e também menos utilização da lei do mais forte.
Muito bem, nesta rúbrica é a única em que nós também participamos e também vou fazer aqui 3 desejos um pouco concretos e aqui usando o exemplo também que o Diogo nos deixou. Número 1, que alguém coloque juízo finalmente na cabeça de Donald Trump. Eu acho que vai ser uma missão muito difícil, mas ainda quero acreditar que numa estrutura com a dimensão da governativa dos Estados Unidos isso talvez seja possível, senão o nosso paradigma vai mesmo mudar e já começou a mudar. Um segundo desejo interno, que é que o próximo Presidente da República tenha pelo menos a qualidade daquele que agora cessa. E atenção, eu não sou o maior fã de Marcelo Rebelo de Sousa, mas a verdade é que ele tinha algumas características, o institucionalismo, a temperança, a sensibilidade, que vamos continuar a precisar. E não sei se tenho fé de que todos os candidatos à presidência têm. E por último, ligado ao ensino superior, a negociação de uma extensão do PRR, porque eu temo bastante que muitos dos nossos investimentos, nomeadamente no ensino superior, fiquem ou vão por água abaixo se não houver essa renegociação dos prazos de execução do Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, por aqui me fico, já são vários desejos que nós temos e muito ambiciosos. Mais uma vez agradecer a todos os nossos convidados e convidadas desta noite, foi muito interessante e teremos certamente conversas ainda mais interessantes no futuro. Portanto, obrigado também a quem esteve aqui connosco e a quem vai ouvir as gravações. Muito boa noite e bom debate presidencial. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Vítor.